Boa tarde, André, meu amigo querido. Boa tarde, Aparecida. Grande satisfação estar aqui com você hoje, com os nossos amigos aí que estão nos acompanhando nesta live. Igualmente, André. Sejamos todos Bem-vindo, né? bem-vindos. Ao movimento Exatamente. espírita, né, do Rio Grande do Norte, ao movimento espírita do Brasil, né? A todos os internautas, todos vocês, sejam muito bem-vindos. É uma grande satisfação, como dizíamos, de estar aqui com todos vocês que nos acompanham, os nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando pela Federação Espírita do Rio Grande do Norte, mas igualmente pela Federação Espírita Brasileira, pela Federação Espírita de Rondônia, de Roraima, e os demais canais que são os nossos parceiros nesta atividade. Seridó Espírita, né, está conosco. Seridó Espírita sempre presente, essa sempre, já faz parte do nosso dia a dia. Sim. Então, queridos amigos, gostaríamos de apresentar um pouco este nosso evento. Ele faz parte, realmente, dos esforços de uma campanha que tem sido desenvolvida nacionalmente, intitulada A Vida Ensina, o Espiritismo Explica. Hoje temos, assim, alegria muito grande de recebermos, não é, Aparecida, do nosso irmão André Siqueira, Carlos Campetti, ambos diretores da área de comunicação, da área de estudo, respectivamente, da Federação Espírita Brasileira, para este seminário sobre a vida ensina, o Espiritismo explica. É uma alegria muito grande, não é, Aparecida, receber esses queridos irmãos e amigos. Uma alegria. São dois grandes trabalhadores, dois grandes exemplos para o movimento espírita do Brasil, né? Então, estamos muito felizes e honrados com a presença deles. Com certeza. Né? Então, assim, para a gente trazer aquele momento de arte, né, vamos convidar o nosso amado e talentoso amigo Alexandre Siqueira, né, para nos brindar aqui com esse momento de elevação espiritual. Alexandre. Olá, queridos amigos, minha querida Aparecida, meu amigo André, que prazer estar aqui com vocês nesse evento da nossa Casa Federativa. A você que está nos assistindo, uma ótima tarde. E para mim, sabe, Aparecida e André, esse evento é muito significativo. Quando eu vi o título, eu me lembrei logo da minha infância. Porque na Federação eu lia umas séries de livros que tinha assim, A Vida Fala, né? Aí, esse título que o Espiritismo explica, né? A vida ensina e o Espiritismo explica, tem, para mim, um significado muito profundo. É lindo mesmo. Mas estou aqui para fazer esse momento musical, e então eu vou começar fazendo uma composição chamada Devir em Deus. É uma composição que tem a letra do André Siqueira. Devir é conceito filosófico, o que está a caminho de ser. Então, devir em Deus. Trago em minhas mãos uma lição para lembrar quando tudo em torno é de temer, de amedrontar. Sou um peregrino de memórias e hei de avançar sobre quem eu fui, quem sou, mudar. Sobre o tempo erguer notas de mim, evolução, outra harmonia, escrever nova versão, novo pensar, novo sentir, nova ação, rei de tudo ou mendigo, eu sou esta canção. Sou um vendaval
brisa da manhã, trigo, pão e arado, tudo sou em Deus, fogo, água e ar, terra e ar é bom, tudo e nada sou, devi em Deus. Sobre o tempo erguer as notas de mim, revolução, outra harmonia, escrever nova versão, novo pensar, novo sentir, nova ação, rei de tudo, ou mendigo, eu sou esta canção. Sou um vendaval, brisa das manhãs, trigo, pão e arado, tudo sou em Deus, fogo, água e ar, terra e arrebol, tudo e nada sou, devir em Deus. Tudo e nada sou, devir em Deus. Tudo e nada sou, devir em Deus. Então, essa foi Devir em Deus. E agora eu vou encerrar minha participação aqui com uma estreia de uma versão que eu fiz de uma música que não é do movimento espírita, na verdade, é um clássico da música erudita francesa, de um compositor chamado Camille Saint-Saëns. Ele compôs uma série de obras intitulada O Carnaval dos Animais. Dentre essas obras se destaca O Cisne, que as pessoas costumam confundir com o Lago do Cisne, de Tchaikovsky, mas é O Cisne, de Camille Saint-Saëns, que é uma peça muito conhecida, inclusive o balé Bolshoi fez uma coreografia onde a bailarina dança nas pontas dos pés, toda de branco, e simboliza a morte do cisne, né? No final ela termina também morrendo na coreografia. E então eu, inspirado nessa coreografia, inspirado na beleza musical dessa obra, coloquei uma letra, e é uma surpresa porque é uma estreia aqui nesse momento. Então, a minha versão de O Cisne. Como um cisne ao luar, eu vou contemplando tanto esplendor, obra divina da criação. Deus, causa primária nessa imensidão, tanto amor que me fez nascer, vida me leva a crescer, morrer e renascer outra vez, sim, ser a melhor versão de mim,
cada momento em que vou partir. Vejo a estrada por onde passei, Cristo, modelo que me guiou por amor. Estou aqui pra te servir. Nossa, que coisa Obrigado. linda. Que emoção, Alexandre. Muito obrigada, de verdade. Maravilhoso, Alexandre. E a gente não esperava um lançamento, né? De uma Nossa, peça tão tô aqui, bonita. ai. Meu Deus. Nossa, que coisa maravilhosa. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado, é uma grande alegria estar com você. Então, meus queridos irmãos, após esse momento com o nosso querido Alexandre Siqueira, nos presenteando aí com todas essas manifestações tão bonitas realmente, nós temos agora a convidar os nossos participantes. Gostaríamos então de iniciar o convite com o nosso irmão Éden Lemos, que se junte a nós aqui na nossa telinha. Éden Lemos é o presidente atual da diretoria executiva da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. É uma satisfação sem tamanho estar aqui com você hoje. Vamos também convidar os nossos irmãos que serão os expositores desta tarde. Carlos Campetti, diretor da área de estudos do Espiritismo, da FEB. André Siqueira, igualmente diretor da área de comunicação social espírita da FEB. Queridos irmãos, às vezes nos faltam palavras para algumas coisas, eu acredito que esse momento seja um daqueles momentos que nos faltam palavras, para descrever a alegria de receber cada um de vocês nessa oportunidade assim tão significativa que a gente já iniciou com o lançamento de uma música tão bonita aí do nosso querido Alexandre Siqueira. Verdade. A gratidão é muito grande, né, André? O apoio de Éden aqui no nosso evento, sempre apoiando os eventos do movimento espírita. A Carlos Campetti, é uma honra recebê-lo. André, nosso querido, né, de sempre. Muita gratidão. Felicidade realmente estar com vocês aqui, queridos amigos. E para que iniciemos a nossa atividade, efetivamente, convidamos o Éden para, se puder, conduzir os nossos pensamentos em uma prece, para que esse momento se desenvolva da melhor forma possível. Microfone, presidente. Muito bem, obrigado. Agradecer a todos vocês, especialmente, né, o Carlos, o André, mas também a você, Moriama, Aparecida, toda a equipe da diretoria e dos trabalhadores da diretoria da FEB também, que apoiam esse esforço magnífico do Conselho Federativo Nacional por todo o Brasil, todos que estão aqui conosco, todas e todas que nos acompanham. É um evento do Rio Grande do Norte, mas também um evento do Brasil e, quiçá, de todos aqueles que se conectem conosco. Então, é um prazer imenso receber todos vocês em nome da diretoria da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Vamos aqui simbolicamente na casa de Agostinho de Hipona, agradecer a Jesus, evocando mais uma vez a presença dessa equipe magnífica que integra efetivamente a equipe de Ismael e de Jesus. Senhor, Tu és o guia e modelo de nossas vidas, as luzes que a Tua dedicação esparge ao longo da história da humanidade são fulgurantes, são expressivas,
de um infinito amor que tu tens como bom pastor, a nós que simbolizamos as tuas ovelhas, muitos ainda tresmalhados, mas com tanto carinho e dedicação, tu investe o teu tempo, esclarecendo-nos e consolando-nos através do esforço do teu amor infinito. Envolve-nos nesta tarde mais uma vez na tua paz, na tua luz, para que neste encontro seminário o sentido mais profundo da vida que o teu Consolador, o Espiritismo, esclarece, explica, consolando-nos, possa, nesses dias de testemunho de toda a humanidade, renovarmos os nossos ideais, renovarmos as nossas energias para continuarmos travando o bom combate da nossa redenção e da redenção da humanidade, que um dia estaremos todos como um único rebanho, contigo, Mestre, o único pastor, a nos guiar para Deus e o infinito da evolução. Que em nome de Agostinho de Hipona, em memória do anjo Ismael, em teu nome sublime e, sobretudo, de Deus nosso Pai, que nós possamos iniciar as atividades da tarde de hoje com esperança em nossos corações. Que assim seja. Muito obrigado, Éden, pela prece, realmente que nos exorta de tantas formas. Então, Carlos, André, gostariam de dizer algo antes que a gente inicie efetivamente o nosso seminário? Só a nossa saudação fraterna a todos, o agradecimento pelo convite, a oportunidade de estarmos juntos, a felicitação, né, pela iniciativa e a nossa saudação fraterna a você que nos acompanha aí de casa. E, naturalmente, como é um seminário, né, se houver perguntas, vão colocando aí no chat que em algum momento elas serão integradas dentro da nossa conversa, né? É uma satisfação muito grande estar com vocês. De nossa parte, nós nos sentimos muito contentes de qualquer forma. Os eventos na Federação Espírita do Rio Grande do Norte são para nós espaços de retorno para casa. Então, nos sentimos extremamente felizes de rever os amigos queridos e, na tarde de hoje, em especial, de termos a honra de dividir o seminário com nosso irmão Carlos Campetti, amigo que se juntou ao nosso coração nesses últimos tempos e que tem sido, além de uma inspiração de trabalho, um companheiro muito valoroso na divulgação da doutrina espírita, na promoção do estudo do espiritismo, que será tema das nossas considerações na tarde de hoje. Então, renovamos os nossos votos de paz e declaramos a nossa profunda alegria de aqui estar com esses companheiros e com você que nos assiste neste momento pelas ondas da internet. Muito obrigado, então, Carlos, André. A alegria, como dizíamos desde o início, realmente é muito nossa de estar com vocês aqui e de estar igualmente com o nosso público. Então, acredito que podemos iniciar, queridos irmãos e irmãs, o nosso seminário efetivamente, já agradecendo a presença do Éden, do Carlos e do André. Agora, no primeiro momento, nós teremos a exposição do nosso irmão Carlos Campetti, cerca de 15 a 20 minutos, mas ele vai dizer aí como isso caminhará, certo, Carlos? Tem o tempo aí que você julgar necessário. Moriama, eu vou pedir desculpas a você, mas eu vou fazer questão de começar, porque aqui é por ordem de autoridade, então é do menor para o maior. Ah, não, ao contrário.
Nós combinamos, o André começou. Ah, tá certo. Tá bem. Obrigado. Tá ótimo. Eu Então vou tá me ótimo. retirar para os bastidores, né, para receber as perguntas do público, tá certo? Isso. Então vamos lá, já que é por essa ordem, né, André? Então você inicia, tá? E a gente pede ao público que vá fazendo as suas anotações, as suas perguntas aqui no chat, que em breve, ao término das exposições, nós voltaremos a elas. Vamos lá, querido André. Certamente chamará a atenção dos futuros estudiosos quanto à importância do século XIX para a história da humanidade. Nos acostumamos a pensar que as grandes mudanças da história humana estão na nossa contemporaneidade, porque, estando vivendo o dia a dia das coisas, achamos que tudo é novo, que tudo está por ser colocado. Mas, de fato, o século XIX, ele é um século extraordinário para a cultura humana, em virtude do ponto de mudança que ele inaugura. Todas as épocas, elas se preparam para profundos estados de mudança. E o século XIX é um desses ambientes em que se inauguram as mudanças reflexivas do ser humano para inaugurar uma nova forma de ver o mundo, um novo entendimento a respeito do que está acontecendo. Porque no século XIX, nós vamos encontrar a culminância de um pensamento que foi gestado na Renascença e que apregoava o homem como um ser capaz de ver o mundo, de enxergar. Superado o momento da Idade Média, em que toda a explicação do ser humano figurava a partir de uma concepção de um Deus antropomorfizado, um Deus dogmático, furioso, que ponderava e pensava os homens sob uma perspectiva especificamente de crença e de fé, que exigia uma dedicação ritualística e, ao mesmo tempo, punia os homens na terra para lhes prometer uma vida espiritual, uma concepção que dividia o mundo entre a crença correta, a ortodoxia, e a outra crença, tudo aquilo que era diferente da correta, a heterodoxia. E que foi neste contexto de superação que o homem começou a assumir o seu lugar na Renascença. Começou a pensar a respeito do mundo e a retomar alguns problemas importantes sobre o que era a vida. Se fazemos uma comparação entre os primeiros sofistas na Grécia Antiga, que se perguntavam o que é o mundo, do que ele é feito, chegando até o pensamento de Aristóteles, que vai se debruçar sobre as forças que organizavam os fenômenos e o princípio da entelequia, aquela força que fazia gerar o movimento da vida. O século XVI e XVII irão preparar essas mesmas questões a partir de uma observação da natureza e uma reflexão sobre a realidade das coisas. O êxito de um modelo de explicação do mundo, um modelo que podia ser imaginado e que poderia ser desenvolvido, medido em seus detalhes, criou um entusiasmo quanto à possibilidade do homem de compreender o universo. Desde os esforços de Johannes Kepler, um pensador que, observando o movimento dos astros, traduziu as relações dos movimentos para equações matemáticas, calculando todas as órbitas dos objetos siderais e equacionando-as, até
o surgimento da mecânica de Newton, que conseguiu traduzir em termos de uma concepção muito simples do universo, a partir das noções de tempo, de espaço, de força e de massa, uma explicação matemática que dava conta de como os fenômenos do universo funcionavam. A abordagem inspiraria outros instrumentos de perquisição no campo da química, mais tarde no campo da biologia, de maneira que o êxito de compreender o mundo chega ao século XIX com um afã muito grande, ao mesmo tempo em que afastava o homem das noções primitivas de Deus para dividir a humanidade entre aqueles que concebiam um Deus matemático capaz de formulações abstratas e de reger o mundo em grandes leis, e uma postura mais ateia, uma concepção de que talvez o mundo fosse um misto de grandes nadas, de eventos probabilísticos em que a vida não fazia o menor sentido. Quando o professor Hippolyte Rivaio apresentou as suas investigações sobre o fenômeno das mesas girantes, que abririam o espaço para uma concepção científica da imortalidade da alma, baseada em experimentos de investigação, ele inauguraria um novo momento em que aquele esforço de compreender o mundo dos astros chegava à compreensão do indivíduo enquanto espírito imortal. Mas as reações foram inúmeras. Houveram aqueles que se posicionavam, inclusive violentamente, contra o professor Rivaio. E conta-nos Humberto de Campos que um dia, quando ele estava bastante abatido por conta das fortes críticas, da dificuldade de entendimento com que os contemporâneos no campo da ciência hesitavam em entender o impacto da imortalidade sobre a vida, ele se deparou com um envelope sobre a sua mesa, uma caixa em que, lhe chamando a atenção, abriu-a com entusiasmo para descobrir ali dentro uma das primeiras edições da obra que ele havia feito, o Livro dos Espíritos, em 1857. Mas o livro estava surrado, molhado, delicado. Ele abriu e na primeira capa havia uma carta que ele tomou para observar uma narrativa curiosa. Tratava-se de um comerciante francês que, vivendo à luz do conhecimento de sua época, se envolveu no afã da explicação materialista sobre a ordem do universo e acreditando que a vida se resumia ao conjunto das experiências de ajuntar riquezas, fama e poder. Ele se deparou de uma hora para outra com grandes tristezas no campo comercial. Viu os seus empreendimentos falirem e, com ele, o afastamento dos amigos, a família envolvida em uma situação de desesperação se afastava dele e, desesperado, diante da impossibilidade de agir ante uma vida que perdera o significado nas suas concepções, que não tinha propósito mais para ele, tomou a decisão de lançar-se sobre o rio Sena para tirar a própria vida. Seguindo uma tradição parisiense, ele aguardou o cair da noite e dirigiu-se até uma das pontes em que chovia e um dos candeeiros que iluminavam uma cidade não estavam devidamente acesos. Procurando a escuridão,
ele esgueirou-se entre a ponte com o objetivo de atirar-se ao rio caudaloso, quando, colocando a mão sobre o parapeito, deparou-se com um volume. Ele achou curioso, puxou o volume e ali estava O Livro dos Espíritos, uma obra de filosofia espiritualista. O título lhe chamou a atenção e ele, refletindo que pretendia mesmo tirar a própria vida, não haveria nenhum problema de dar uma rápida olhada naquilo que pela primeira vez nos últimos tempos lhe havia movido o coração. Procurou um lugar que tivesse um pouco mais de luz e, começando a ler, escrevia ele para o professor Rivaio. Descobri naquela obra um conjunto de apontamentos que me mostravam que a vida não era uma obra do acaso. Entendi que no universo existe uma causa primária, que há uma inteligência que a tudo organizou quando estabeleceu leis perenes que a ciência da atualidade investiga, e pude compreender a inevitabilidade de uma concepção nova em que me fazia ver a vida como uma grande escola e os acontecimentos de dor e de sofrimento como sendo parte dos problemas que nos devem desafiar ao aprendizado, ao entendimento. E então, remeto-lhe esta carta, porque quando abri a primeira página, o livro me chamou a atenção porque alguém havia escrito nas suas primeiras páginas: este livro salvou a minha vida. E diante deste entendimento, eu comecei a ler aquela obra e hoje, em motivo de gratidão, remeto ao senhor Allan Kardec com a minha profunda gratidão, porque os conceitos aqui exarados mudaram o meu modo de ver e de entender a realidade. E por isso apresento-lhe os meus agradecimentos e lhe peço, senhor Allan Kardec, prossiga nesta obra de divulgação e de esclarecimento, porque o consolo que encontramos nessas páginas de O Livro dos Espíritos podem mudar a nossa vida. Allan Kardec fechou aquela carta, olhou o livro surrado, que havia notas de que estava maltratado porque havia recebido chuva, havia sido muito manuseado, e procurando as primeiras páginas, identificou uma frase que dizia: este livro salvou a minha vida. E logo embaixo, em letra semelhante àquela da correspondência que lhe chegava, um acréscimo estabelecido: este livro também salvou a minha vida. Foi inspirado nessa história de Humberto de Campos, que se refere ao momento e à importância do trabalho de Allan Kardec na obra inaugural do Espiritismo, O Livro dos Espíritos, que as equipes de comunicação social e da área de estudo do Espiritismo, reunidas num esforço de dar respostas para os graves problemas que acolhem a humanidade, o problema da injustiça, o problema da natureza humana, os conflitos sociais, as questões profundas de quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos, as implicações fundamentais para o entendimento de por que nós estamos aqui, por que sofremos, porque há uns facilidades, há outros dificuldades, e o Espiritismo é a explicação para isso.
concebendo a ideia de um trabalho que pudesse desmistificar a noção de que apenas o Espiritismo tem respostas, nós resolvemos colher pérolas do pensamento espírita e enfeixá-las em algumas comunicações, em alguns debates, em alguns chamamentos de atenção, porque estamos convencidos, à luz da doutrina espírita, que a vida é uma escola. E que por isso quem nos ensina é a própria vida. A vida é um espaço de aprendizado, aonde 3 grandes professoras nos oferecem entendimento diante da realidade. A primeira professora é a experiência, com a qual percebemos o mundo, e graças a este processo de repetição, confiamos que o mundo tem uma regularidade. Vemos o sol nascer e se pôr todo dia, e depositando fé neste fenômeno, esperamos, quando o sol morre num dia, que na manhã seguinte ele renasça para iluminar o nosso dia a dia. A fé que nasce da experiência, que nos faz confiar nas estações, no ciclo da natureza e que nos leva a perguntar o porquê. É quando somos agraciados pela segunda professora, a professora da razão, que nos faz recolher os elementos da experiência nos quais confiamos, para buscarmos as investigações explicativas e, pela razão, representarmos o mundo e dar-lhe uma explicação de causa. Respondemos por que as coisas caem, por que logo após as estações umas se sucedem a outras num ciclo continuado, por que depois do dia vem a noite, depois da noite vem o dia, e a razão, como este instrumento que nos permite entender a vida, é a segunda professora dessa escola. Mas quando nós somos incapazes de alcançar a realidade das coisas pela experiência e pela razão, a vida, como mestra fundamental, como tutora do nosso processo de aprendizado, nos manda uma professora efetiva que corrige os nossos erros, que desvanece as nossas ilusões, que nos apresenta a realidade em toda a sua extensão, para que, corrigindo os nossos equívocos, possamos compreender a vida efetivamente. Esta professora chama-se sofrimento. O sofrimento é o instrumento através do qual a vida ascende sobre nós e se impõe. É por isso que com sofrimento não significamos apenas dor, não é apenas angústia, não é apenas aflição, mas sofrimento. É quando nós perdemos a liberdade da ação e a vida se impõe para nos ensinar o que de fato precisamos aprender. Diante da professora do sofrimento, recuperamos a confiança equivocada pela ilusão dogmática. Reestabelecemos a razão explicativa que se distanciou da realidade dos fatos e, pelo sofrimento, nos aproximamos da realidade. Então, a vida é essa escola que o Espiritismo nos ensinou, mas que nos apresentou algo mais. O Espiritismo representa para nós o elemento explicativo de um conjunto de fenômenos e de questões que ainda não se fizeram claras em nossa existência. Por isso, Allan Kardec nos dizia, a ciência e o Espiritismo se completam. Porque se a ciência se debruça sobre os fatos
do universo físico para explicar-lhe a fenomenologia, ao espiritismo está reservado a explicação dos fenômenos espirituais e as relações que se estabelecem. Por isso nós compreendemos, com base naquela história de Humberto de Campos, com o entendimento que o Espiritismo nos oferece, a oportunidade de discutirmos numa grande campanha esta temática que remete ao entendimento, à compreensão da vida, dizendo: a vida ensina e o Espiritismo explica. Vamos ouvir o nosso irmão Carlos, que nos dará contribuições a respeito das explicações que o Espiritismo nos oferece. Carlos, querido. Obrigado, André. Muito bom. Nessa continuidade, então, formando aí o pensamento, André nos falou do plantio que a espiritualidade fez, enviando missionários que reencarnaram nos séculos passados, preparando a humanidade para o que viria e dando condições para o entendimento da proposta evolutiva da criatura. E, na continuidade dessa tarefa, então, vai surgir o Espiritismo, como o André colocou muito bem no século XIX, com as lutas de Allan Kardec, naqueles começos. E no século XX, nós vamos ter a mediunidade abençoada de vários médiuns, entre eles Chico Xavier, também a de Divaldo Franco, que continua no trabalho até agora, e de vários outros, como Ivone Pereira, de Raul Teixeira, só para citar alguns, porque a lista é realmente imensa, que vieram, então, na continuidade da preparação da humanidade, nos oferecer as bases suficientes para que nós pudéssemos, então, adentrar o período para o qual o Espiritismo veio, a preparação da humanidade para a nova era, a era da regeneração. Nós temos hoje, em resumo, um compêndio que pode ser considerado o maior do mundo em termos de revelação a respeito do que é a realidade espiritual. No entanto, e nós precisamos estar atentos a isso, e por isso as campanhas vêm chamando a atenção nossa, nós, como espíritas, nem sempre aproveitamos esse compêndio, porque, vindos dos processos atávicos referidos por André Siqueira, nós nos acostumamos à dependência em relação à religião, à dependência em relação ao pastor, ao padre, ao representante da religião, não importa qual seja, transferindo as responsabilidades pessoais nossa, inclusive da nossa relação com o Criador, para terceiros, fazendo pagamentos ou a compra de indulgências, ou a encomenda de orações, de liturgias, com o uso de paramentos nos rituais das igrejas tradicionais. Então, o Espiritismo veio nos chamar a atenção para a importância da essência que consta do Evangelho de Jesus. A essência que nós não pusemos muita atenção nela, salvo naquele começo, naquele início, quando ele esteve junto de nós, e depois nos afastamos do ensinamento. O Espiritismo vem, então, para resgatar esse ensinamento. Porque, como o André disse, a dor nos chama, e nós buscamos a consolação, e não encontramos as respostas necessárias para nos consolar nos dogmas, nos rituais, nas simbologias que já não atendem mais às nossas necessidades. E é por isso, então, que a espiritualidade trouxe o Espiritismo quando a humanidade já madura tinha e tem a condição de absorver, mas não como o seu todo, como a sua maioria. Por isso, então, se você é espírita, entenda a sua responsabilidade, é a nossa responsabilidade. Nós temos uma contribuição a dar, somos chamados a essa contribuição em relação aos nossos irmãos em humanidade.
Nós não somos melhores que ninguém. Nós somos os mesmos espíritos comprometidos que estamos reencarnando múltiplas vezes na tentativa de coadunar o nosso comportamento à lei divina. Estamos comprometidos, mas nós temos uma oportunidade que nos coloca numa condição de mais responsabilidade, mas também com mais elementos, mais condição de executar a tarefa, que é esse ensinamento todo. Então nós sofremos como todo mundo. Somos seres humanos igualzinhos aos demais, estamos também comprometidos com a lei de causa e efeito, mas nós entendemos isso, nós podemos entender isso, nós sabemos isso. Então, nós temos a oportunidade, nesse compêndio maravilhoso que a espiritualidade nos oferece, de entender as razões da dor, do sofrimento, do porquê das coisas, de onde nós viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, qual o nosso papel diante da própria consciência, diante do próximo, diante do Criador, diante do universo. Mas, para que isso aconteça, há necessidade de um comprometimento sincero com a própria transformação, à luz desse ensinamento sublime, que o Espiritismo vai resgatar, como nós dissemos, do Evangelho de Jesus, apresentando para a mulher samaritana a religião natural, naquela conversa, naquele diálogo, num período em que a mulher era totalmente discriminada. Jesus foi rompendo com os tabus da época, e nós não conseguimos entender isso depois. Criamos uma igreja que foi examinar num certo momento se a mulher tinha alma. Olha só os passos que nós demos, esquecidos da orientação daquele que nós consideramos o nosso mestre. Quando ele, então, está ali no poço, que é de conhecimento de todos nós, e chega a mulher samaritana para retirar água. E ele pede a ela água, e ela então leva aquele susto, e o repreende, porque afinal de contas ela era mulher, estava sem marido, ela estava sozinha, ele era judeu, não tinha direito de se dirigir a ela como homem. Era uma agressão naquele momento, dentro do costume da época. E então ela se defende. Como tu te atreves a pedir a minha água? Além disso, ela era samaritana. Havia uma desavença entre os judeus e os samaritanos, até no entendimento da lei mosaica, de como interpretar e de como adorar a Deus. E então, quando ela pergunta, Jesus olha serenamente para os olhos dela e vai no fundo da alma, não é? Os olhos são as janelas da alma. E diz para ela: mulher, se soubesses com quem fala, a mim me pedirias água, e eu te daria de uma água que, uma vez que tomasses, não sentirias jamais sede. Quem não quer essa água? Nós, ao longo dos séculos, preferimos a água da ilusão do mundo, ignorando a água que Jesus veio trazer, a água do conhecimento. Então, na sequência do diálogo, não é? Ele vê que a mulher está constrangida e recomenda, diz a ela que vá buscar o seu marido. E ela diz: mas eu não tenho marido. E aí ele vai dizer: de fato, dos 5 que tivesse, este com quem estás, ele não é o teu marido. Como é que ele poderia saber isso? Ela fica assustada. Não é? Será um profeta, então? Será ele o profeta? E já se esqueceu da história de que ela era samaritana, de que ele era homem. Ela quis continuar a conversa. E vai fazer a pergunta crucial, que se nós tivéssemos entendido a resposta que Jesus deu a essa mulher, nós não teríamos criado as religiões do mundo até hoje. Nós teríamos seguido um outro caminho muito diferente. Porque Jesus, quando ela pergunta: Senhor, onde é o local adequado para adorar a Deus? No templo, como dizem vocês, os judeus, ou aqui no monte, como dizemos nós, os samaritanos? Que haviam criado, não é, o seu próprio templo, a sua forma de adorar. E ele então vai responder: mulher, chegará o dia em que o homem não adorará a Deus nem no templo e nem no campo, porque o adorará em espírito e verdade, porque Deus é espírito. Entendemos isso? Estamos numa luta ferrenha para nos libertar da dor e do sofrimento, que vai, afinal de contas, nos ensinar. Porque se nós não assumimos a responsabilidade a respeito do nosso próprio destino, nós nos tornamos vítimas das nossas
irresponsabilidade, dos nossos enganos, dos caminhos equivocados escolhidos. E temos, então, que passar pelas dores e os sofrimentos para o despertamento. Mas nós vamos chegando no momento de superar isso, de conseguir concretizar a proposta que Jesus apresentou para a mulher samaritana. Nós não temos necessidade de templos, porque o reino de Deus, como ele disse aos discípulos, está entre vós, que mais tarde foi interpretado dentro de vós. Então, o Pai está em nós e nós estamos no Pai. Nós não precisamos de intermediários para falar com ele. Quando os discípulos pedem a Jesus para ensiná-los a orar, ele então começa: Pai nosso que estais nos céus, diretamente com o Pai. Ele estava ensinando os discípulos, estava nos ensinando ao longo dos séculos e dos milênios a aprender a falar diretamente com o Pai sem intermediários. E nesse momento de pandemia, em que os centros espíritas foram fechados, em que nós estamos com dificuldade de nos encontrar para os eventos aos quais estávamos acostumados, é o momento da nossa reflexão profunda, porque o Espiritismo veio para explicar. Mas para que nós entendamos é preciso estudá-lo, levá-lo para dentro dos nossos lares, com a nossa família, conviver à luz desse ensinamento na busca da superação das nossas limitações, para vencer as nossas imperfeições, para então estabelecer os paradigmas do período da regeneração, anunciado por Allan Kardec e os espíritos superiores desde a codificação. Quando o Espiritismo veio, estávamos no período de transição, expiação e provas para a regeneração. Agora nós estamos adentrando o período da regeneração. E neste momento, então, uma campanha como essa, ela é muito importante para falar com os nossos irmãos simpatizantes. Se você é simpatizante do Espiritismo e está nos acompanhando neste momento, o Espiritismo é uma doutrina acolhedora, mas ela não vai dar a você, por milagre, a solução dos problemas que você precisa enfrentar. Mas pode ter certeza que vai, como o André colocou, fortalecer a sua fé, fortalecer a sua confiança em Deus, a sua convicção da continuidade da vida, do que é a vida futura, de que não há morte, de que nós seguimos vivos depois que o corpo morre, porque nós somos essência espiritual e não morremos. E o Espiritismo, então, vem explicar o porquê das coisas. E dentro disso, é muito importante que você que está interessado, se é espírita e ainda não fez, ou se está chegando agora, é simpatizante, está começando o estudo, comece pelo começo. As pessoas perguntam às vezes para a gente qual é a obra que a gente recomenda quando uma pessoa quer conhecer o Espiritismo. Aí eu digo assim, você sabe que houve um tempo que só tinha o Livro dos Espíritos? Foi um tempo curto, mas teve um tempo que só tinha o Livro dos Espíritos. A obra a ser recomendada é o Livro dos Espíritos. Ah, mas as pessoas não têm condição de entender. E a pergunta que eu faço, será? Será que não tem? Então os espíritos se equivocaram, pois escreveram uma obra para ser lida e conhecida das pessoas, e as pessoas não têm condições de entender o Livro dos Espíritos? Será que as pessoas são tão limitadas assim? Com toda a sinceridade. Aí a gente recomenda André Luiz, recomenda ler Emmanuel, e as pessoas, lógico, vão travar contato com o conhecimento que é o desenvolvimento da ideia, sem saber qual é a ideia. Então, vamos começar pelo começo. Se a gente acha que a pessoa não tem condições de entender, vamos ler com ela. Vamos nos lembrar lá de trás, quando aquele homem queria conhecer e ele não conseguia. E aí ele diz, como eu vou entender se alguém não me explicar? Vamos, então, ser os agentes, as cartas vivas faladas por Paulo, para essa conexão com o nosso semelhante, como espíritas, é aquele que entende um pouquinho mais, ajuda o outro. E atentos ao que disse Allan Kardec. Não vos espanteis com a palavra ensino, porque se ensina pelo diálogo. Vamos dialogar, todos nós que já entendemos um pouquinho,
com o nosso irmão que quer compreender aquilo que ele ainda não pôde compreender e dar-lhe a chance de travar contato com a obra da codificação. É um compêndio maravilhoso. Allan Kardec começa com o Livro dos Espíritos, que é o arcabouço de toda a doutrina. E a oportunidade para nós de entendermos essa proposta renovadora. E vai, então, no Livro dos Médiuns, apresentar o guia de como travar o contato, nos prevenir das influências negativas, dos espíritos enganadores, revelando que os espíritos não sabem tudo, que somos nós do outro lado. Simplesmente isso. E que não podemos transferir a nossa responsabilidade para os espíritos resolverem as nossas questões. Que a revelação está feita hoje. Então, hoje mesmo nós tivemos uma reunião com uma equipe de trabalho do pessoal da comunicação também de um centro espírita, que está fazendo o planejamento da comunicação no centro. E abrindo ao acaso caiu uma lição de Lucas, falando a respeito dessa importância de nós entendermos que há o conhecimento, mas também há a dor e há o sofrimento. Que se nós não entendermos, nós sofremos sem saber por quê, e às vezes nos rebelamos, nos revoltamos. E o Espiritismo, então, vem fazer essa explicação para nós, desse entendimento da proposta, o porquê das coisas. E se nós, então, queremos, de fato, conhecer, é preciso estudar. E aí eu disse a mocinha que abriu, eu digo, anota o número da lição e o nome, porque aí tem um norte. Ao abrir aqui, quando a gente pede ajuda, é como se um médium tivesse recebido uma mensagem para nós agora. Aí tem a diretriz, a orientação do trabalho deste núcleo. Então não podemos ler as mensagens e simplesmente fechar o livro e esquecer. Elas são guias orientadores dos nossos passos. E então, Livro dos Médiuns vai nos explicar essa relação. Vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec vai apresentar o aspecto moral do Evangelho de Jesus, para nos preparar. Porque estávamos perdidos, desorientados na interpretação de tantas coisas à luz do entendimento humano. E vem Kardec, então, e nos prepara para depois nós temos condições de entender de fato o Evangelho. Tanto é que algumas pessoas dizem assim, mas os espíritas não prestam muita atenção no Evangelho, nem na Bíblia. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que conhecer a Bíblia, sim, como espíritas, e conhecer o Evangelho de Jesus. É a base, é o alicerce da obra. E Kardec, então, apresenta o aspecto moral, nos preparando para o entendimento da mensagem. Agora, como primeiro programa da nova era, surgiu o Evangelho Rede Vivo, lançado pela Federação Espírita, com apoio de todo o movimento espírita, e está se espalhando pelo Brasil e fora do Brasil. Quando vão ser preparados 9 livros, o terceiro acabou de sair agora, está no lançamento, então o 1, o 2 e o 3 já foi lançado agora também, o 4º está em elaboração, e vão ser 9 livros para o estudo dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. Agora nós estamos mais amadurecidos. Entendemos que o que nós vamos buscar no Evangelho de Jesus é o aspecto moral, que é o que nos vai levar ao entendimento e à evolução espiritual. Mas ali também a gente costuma dizer, no Evangelho de Jesus está tudo. Quando a gente não encontra, é porque a gente não soube ler. Apegados à letra, às vezes, apegado à interpretação humana. O Espiritismo vem e abre esse horizonte para tudo isso. Nós estamos na encarnação. Estamos naquilo que nós chamamos vida. A vida nos ensina. Ela nos ensina de diversas maneiras. O primeiro caminho utilizado pela vida é da oportunidade. Nós somos criados simples e ignorantes, como nos ensinam os espíritos superiores, e nos é dado o livre-arbítrio em certo momento. Nós somos colocados nas provas para evoluir. E a nossa responsabilidade aumenta na medida em que a nossa consciência se amplia e se amplia a oportunidade do uso do livre-arbítrio. Nós estamos no período
agora da consciência desperta. Já não podemos alegar mais ignorância, porque o conhecimento está ao nosso alcance. Basta querer para acessá-lo. Então não podemos mais alegar ignorância, a não ser que seja ignorância voluntária. E essa traz uma responsabilidade maior, porque a gente pôde, mas não quis. Espírita. A vida, de fato, ensina. E o Espiritismo nos explica como ela nos ensina, por que ela nos ensina, e o que é que nós temos que fazer com esse conhecimento que a vida nos traz. André, por gentileza, e companheiros da nossa querida Federação Espírita do Rio Grande do Norte, uma satisfação imensa estarmos juntos aqui, não é? André Moriama. Com certeza, meus amigos, é uma satisfação. Muito obrigado por todas as colocações, passou voando realmente, sinal de que foi tudo muito pertinente. Podemos entrar agora naquele momento muito interessante em que as pessoas vão fazendo as perguntas e a gente vai tentando, né, interagir ao redor delas. Então já temos 2 perguntas no chat, outras que vão chegando por outros meios. Mas começando pela do chat, eu acredito que talvez mais para o Campete, mas vocês podem ficar à vontade também, um pode complementar, né, ou articular a resposta com o outro. Foi colocado o seguinte pela Milena Rodrigues. Boa tarde. O ideal para começar do início seria o Livro dos Espíritos ou o Livro dos Médiuns? Olha, o ideal é o Livro dos Espíritos. Inclusive, Allan Kardec, no começo do Livro dos Médiuns, explica que antes de ler o Livro dos Médiuns é preciso conhecer o Livro dos Espíritos. Porque o Livro dos Médiuns vai dizer como travar o contato com os espíritos. Mas no Livro dos Espíritos está toda a filosofia espírita proposta, ainda que não esteja totalmente desenvolvida, porque ela seria desenvolvida, inclusive, nos outros livros depois, e na obra que vem subsidiária, né, por outros autores, outros médiuns, outros espíritos, mas o Livro dos Espíritos é a base fundamental. Tem que começar pelo Livro dos Espíritos. E aí, depois, então, se a pessoa tem interesse na mediunidade, Livro dos Médiuns. A gente recomendaria que seguisse essa sequência. E depois, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós vamos para o Céu e o Inferno, que já é uma obra pouco lida, infelizmente. E depois, então, a Gênese, obras póstumas, os 18 volumes escritos da própria Lavra de Allan Kardec, da Revista Espírita, a obra, e aí nós vamos aos clássicos, não é, André? Leon Denis, Camille Flammarion, Shelley, Aksakoff, nós temos tantos, não é? O compêndio espírita é tão maravilhoso, e a gente fala isso não é para assustar ninguém, não, gente. É para ir lendo devagarinho. Se nós lemos 6, 8, 10 páginas por dia, o que nos vai custar se a gente ler muito devagar, meia hora, das 24 horas, a gente vai ficar surpreso quando chegar no final do ano que a gente vai ter lido vários livros. Não é? Realmente, Carlos, é impressionante. A gente vai sistematizando essas leituras e, por vezes, né, quando a gente vê, já tem mais esclarecimento sobre as coisas. Uma resposta muito interessante. Então, meus queridos, a segunda pergunta colocada, se o André preferir, foi nossa irmã Joseni Costa. Ela coloca: o autoconhecimento é uma forma de explicar o porquê de fatos que acontecem em nossas vidas? Olha só, queria já começar dando um abraço a Joseni, que saudades, viu, Joseni? É importante a gente observar o seguinte: o ser humano, ele é o único ser capaz de aprender com o exterior. Ele aprende com a experiência, ele aprende com as percepções, mas graças à sua consciência de si, ele aprende quando ele mergulha em si mesmo. Mas tem uma questão que é importante nós entendermos, que é a nossa dificuldade de entender a verdade como espíritos em processo de alfabetização. Às vezes, nós nos damos uma importância intelectual muito grande
E achamos que, assim, basta a gente ser cuidadoso, que a gente vai olhar o universo e explicar o mundo. Basta a gente olhar para a gente e a gente vai explicar tudo o que acontece na nossa vida. Esses são instrumentos de alfabetização do nosso dia a dia. Então, o autoconhecimento, como um mergulho em nós mesmos, que vai nos permitir entender como nós pensamos, como nós sentimos, como nós agimos e por que o fazemos. Quando Santo Agostinho, lá na resposta de O Livro dos Espíritos, à questão 919, ele recomenda que o autoconhecimento é o mais efetivo e prático instrumento para o nosso aprimoramento, o que ele faz? Ele manda que a gente olhe para nós mesmos para perguntar se nós cumprimos os nossos deveres, são obrigações morais, se nós fizemos o bem no limite das nossas possibilidades, isto é, se nós estamos compreendendo a vida e desempenhando a nossa melhor forma diante dela, se alguém tem alguma coisa a reclamar do que nós estamos fazendo, esse é um instrumento de crescimento. Mas precisamos nos lembrar que quando Jesus nos apresenta nas bem-aventuranças, a primeira delas, bem-aventurados os humildes, ele nos traz uma chave importantíssima, que é, por mais que a gente ache que conhece, por mais que a gente ache que dominamos os conceitos, a vida ainda tem muito para nos ensinar. E é importante manter esse espírito aberto, olharmos para nós mesmos, explicarmos as coisas que nos acontecem, mas estarmos prontos para as surpresas que a vida nos reserva, esclarecendo-nos novos horizontes, nos trazendo novas perspectivas que Allan Kardec reforça quando diz que o espiritismo jamais será superado, porque quando a ciência demonstrar que ele está errado em algum ponto, ele acompanhará a ciência nesse espírito. Esse é o espírito aberto. Então, o autoconhecimento é uma forma de explicar os fatos da vida, mas nós não podemos nos satisfazer com as explicações prontas. Precisamos nos sentir desafiados pela vida para aprender continuamente e, com isso, melhorarmos-nos continuamente. Muito bem, André. Carlos, quer comentar algo? Podemos passar para a próxima? Não, tá bem, eu só queria comentar aqui do Vitor Sensível, ele não fez uma pergunta, mas ele colocou em espanhol assim, né? Hasta quando deixaremos de aprender? Eu falo um portunhol que todo mundo entende, então para ele, não é? E em homenagem a que ele está conosco, Victor, não deixaremos de aprender nunca, jamás. Tu sabes disto, não? Porque o universo é infinito. Algum dia amaremos, como Jesus nos ha invitado, amaremos como Deus ama, piénsalo. Amaremos incondicionalmente a todos nossos irmãos de humanidade, a todo o universo. Pero em conhecimento jamais seremos iguais a Deus. Porque seguiremos sempre a aprender, porque o universo é infinito. Isto é o que nos ensinam os espíritos. Maravilha, Campete, exatamente. Então, temos a pergunta da nossa irmã Isabelle, que ela coloca assim: Jesus nos deixou lições valiosas, mas não tínhamos, entre aspas, intelecto para entendê-las em sua profundidade. Hoje, com o Consolador prometido, temos quase que desenhada cada lição, mas estamos com preguiça, entre aspas. Meus queridos, Carlos quer falar um pouquinho, André também. Sim. Tá bem. Vamos começar, né, André? Você complementa. Ela complementa a Isabelle dizendo preguiça de estudá-las e, acima de tudo, praticá-las. Isabela tem, sim, de preguiça na história. É por causa de uma questão de hábito. Nós nos acostumamos, como a gente disse, num processo atávico, a ficar na dependência da religião para resolver os nossos problemas com Deus. A gente, afinal de contas, foi ensinado assim durante séculos. Qualquer coisa a gente vai lá, fala com cura,
não é? Ele vai e resolve diante de Deus as coisas, não é? O meu problema com Deus não é meu, é dele, porque eu transfiro para ele e ele resolve. Mas não é assim, a vida nos ensina que não é assim. Isso contraria o ensinamento da vida. Porque se fosse assim, quem sofreria seria o cura, porque ele não resolveu o nosso problema. Ele sofre por causa disso, porque ele também não é intermediário de Deus, entre nós e Deus. Ele se posicionou dessa maneira pelo entendimento, e a gente respeita, como a gente foi. André, você tem dúvida que você foi padre em alguma encarnação aí para trás? Eu não tenho nenhuma. Então, o André Moriyama eu não conheço muito bem ainda, mas se a gente conviver um pouco mais, eu vou também perceber se você foi ou não foi, não é? Mas a maior parte de nós teve no convento, teve dentro de seminários. Então, a gente não pode criticar aquilo que a gente mesmo fazia, a não ser que a gente critique a gente mesmo. Mas numa autoanálise, não é? Numa análise da nossa história, nós temos que mudar isso. Sacudir a poeira. Nós somos acomodados mesmo. Afinal de contas, é muito mais fácil ouvir uma palestra do que ler um livro. É muito mais fácil participar, não é, de uma live dessas do que a gente fazer o esforço de pensar, mas a live ajuda, ela não resolve. O próprio centro espírita ajuda, mas não resolve, porque nós temos que fazer a nossa parte. Então, de fato, temos que vencer, sacudir a poeira, vencer essa acomodação e sacudir a preguiça. Mas, principalmente, a gente não estuda, não é por causa da preguiça, não. É por causa do hábito mesmo. Nós não fomos educados para isso. Não é pela a própria sociedade hoje. Olha, tanto é que os alunos nas escolas hoje são passados de ano. Aprendeu ou não aprendeu, passa de ano. Então, para que o indivíduo vai fazer esforço? Ele se acomoda, porque não tem, não é, a exigência do esforço. E acaba prejudicando a si mesmo e prejudica a sociedade. E acaba havendo um prejuízo coletivo em função disso. Porque o indivíduo precisa do desafio. E se ele não ter o desafio nas escolas, a vida vai apresentar o desafio. E ele não vai estar preparado, porque às vezes vai tentar ler e não consegue entender. É analfabeto funcional, porque não foi educado para. Por isso, no Espiritismo, nós temos que fazer o esforço. E eu sempre me lembro do meu pai, aí, André, e os dois Andrés, né? E você que está acompanhando, está nos ouvindo, que meu pai era praticamente analfabeto. Ele aprendeu a ler com um irmão, alguma coisinha e fazer contas. Nunca pôde ir na escola. Ele queria, mas não pôde. Eram muitos irmãos, o pai disse que todo mundo tinha que trabalhar para sustentar a família. Então, ele não pôde estudar. E lá, depois dos seus 50 anos, é que ele finalmente entendeu, numa conversa comigo e com o Geraldo, que era preciso ler. Ele achava que a palestra era suficiente. E ele começou a ler, com muita dificuldade. Muita dificuldade. Porque ele tinha, ele não conseguia ler em voz alta, mas ele leu a vida inteira dele a partir de aí. Depois que ele desencarnou, eu subi lá na casa da mamãe, e lá estava o livrinho último que ele estava lendo, com um caderninho, com lápis de anotações. Então eu guardo essa lembrança do meu pai, que fez o esforço de superar. Todo mundo pode. É uma questão de querer. Então, desenvolvemos o intelecto pelo esforço, pela dedicação. E se nós não fizermos, então a vida vai nos conduzir. E aí, Carlos, eu acho que o sofrimento, não é, André? Eu acho que é muito bacana quando a gente pensa sobre isso, porque nós temos em Jesus um guia e modelo. E eu acho que é interessante a gente, ao observar a vida de Jesus, perceber o seguinte: Jesus começa a se dirigir para as pessoas em pregação aos 30 anos. E o que ele estava fazendo antes? Antes ele estava vivendo o que ele iria pregar. Então a lição de Jesus ela é muito forte porque ele dá um modelo muito claro. Primeiro ele exemplifica. Aí ele ensina e aí exemplifica de novo. Então Jesus é um professor que mostra para a gente a vida não se resolve no estudo intelectual. O estudo intelectual cria para a gente um mapa através do qual nós vamos entendendo os fenômenos da vida. Mas o que nos ensina, o que nos fortalece, o que nos engrandece é a vivência. E aí acontece um fenômeno interessante.
todos aqueles que se debruçam sobre a obra espírita, que é uma obra de profundidade, vão perceber uma coisa curiosa. A gente lê uma frase: conhece-te a ti mesmo. Acha interessante, gravou a frase e partimos para viver. Quando nós começamos a vivenciar aquilo, você volta para a mesma frase e ela tem outro significado. À medida em que você transforma o que você está entendendo em experiência de vida, é como se aquilo fosse abrindo novos entendimentos para a gente. É por isso que Jesus é um manancial de conhecimento. Porque ele vivenciou, ele codificou o conhecimento em parábolas e ensinos muito simples, diretos. E agora, de posse da explicação que o Espiritismo nos traz, que esmiuça, que detalha, que nos oferece a chave da vida espiritual, o entendimento da imortalidade, explicando, olha, é por isso que isso aqui é dessa maneira, nós estamos agora com o exemplo, com a explicação e com o convite para nós sermos melhores. Isso aí. Muito bem, meus amigos. O André, só um segundinho. O André Siqueira acabou de responder a pergunta da Juvenice Freire. Qual a melhor forma de auxiliar na divulgação das ideias do Espiritismo? Não é? É pela vivência, principalmente, não é isso? Lógico que a gente pode recomendar os livros, participar dessas campanhas, não é? Como a campanha A Vida Ensina o Espiritismo Explica, comece pelo começo. A gente pode, lógico, dar essas contribuições. Participar dos estudos nas casas espíritas, levar o espiritismo para dentro de casa, logicamente, tudo isso ajuda e vai contribuindo. Mas, principalmente, como o André colocou, a gente vai conseguir divulgar o espiritismo pela nossa transformação moral, pela vivência. Exatamente, meu amigo. Então, a Lígia, ela coloca também o seguinte: vemos que com essa pandemia foram interrompidos os encontros presenciais nos templos, nas casas espíritas. Será que não é, de alguma forma, nos convocando a fazermos nossa casa um templo? O que você acha, André? O querido, é importante nós remetermos àquela fala do Carlos com Jesus e a mulher samaritana. Deus é espírito e verdade. E dia virá em que ele não será adorado nem no templo em Jerusalém, nem no monte, aqui na Samaria, mas dentro de cada um. Nós somos o templo vivo de Deus. E quando a gente vai ao local religioso, é para acender essa chama em nós. É para inflamar o nosso coração para que tenhamos a serenidade de vivenciar a vida em sua plenitude. Esse é o verdadeiro sentido da religiosidade, e os templos são esses instrumentos para nos recordar dessa realidade. Eu queria só contar, acho que talvez todos vocês já tenham visto. É uma charge que há algum tempo chegou, para mim chegou pelo WhatsApp. É um símbolo, o Espiritismo não admite a existência do diabo, não é? Explica que não há o diabo eterno, como é explicado, que vai estar sempre no inferno e que fica ainda convencendo outros a errar para poder ir para o inferno com ele, para ele ter companhia lá. Isso não existe, né? Há os nossos irmãos equivocados, que estão naquilo que é chamado umbral, as obsessões, essa coisa toda. Mas diabo vivendo eternamente, né, dedicado ao mal, isso não, porque todo mundo se transforma em algum momento. Mas a charge, ela é uma charge nesse sentido, coloca São Pedro e o diabo sentados numa mesa. E aí o diabo olha para São Pedro todo sarcástico e diz assim para ele: "Ha! Agora eu consegui fechar as igrejas no mundo inteiro." E São Pedro, com aquela cara mais de bonachão, bem tranquilão, diz assim para ele: "Pois é, meu irmão, mas agora eu estou abrindo uma em cada lar." Então, espíritas, se você ainda não faz o evangelho em casa, não é? Uma vez por semana é a hora de implantar. Você já faz o evangelho uma vez por semana? Por que não estudar com a família o espiritismo todo dia um pouquinho, que seja?
Uma oportunidade maravilhosa. Eu vi gente reclamando porque não pode ir para o trabalho e está ficando em casa o tempo todo. Eu digo, gente, que oportunidade, Senhor, de uma convivência com a família, resolvendo as pendências, mudando os paradigmas da relação, com base no Evangelho, na orientação que o Espiritismo nos traz. E a gente não pode recomendar a vocês o que a gente não faz, tá bem? Então, se eu estou falando do estudo diário em casa, é porque quando a minha mulher propôs isso inspirada pelo avôzinho dela, eu disse não, que não era possível. Como é que a gente ia achar horário para estudar todo dia o Espiritismo em casa? Foram 6 meses até eu me convencer pela vida. Porque as situações da vida foram levando, até que quando eu reclamei dos espíritos que não protegiam o lar, aí ele se apresentou o vozinho e disse assim, nós estamos fazendo a nossa parte, vocês é que não fazem de vocês. Aí eu digo, mas como não? Ele falou, e o estudo diário? Todo mundo já tinha esquecido o assunto, né? Aí ele diz assim, e o estudo diário que eu recomendei à Vera já faz 6 meses? Aí, não é? Diante da chamada, não é? A gente implantou, e a nossa filha hoje, que vai nos dar a 2ª neta nesse mês de outubro, ela é espírita graças a essas leituras diárias do Espiritismo em casa. Então, se você pode, você está convencido, acha que vale a pena, faça. Ah, mas nem toda a família aceita. Faça com que aceitar. Se a família não aceitar, faça sozinho. Lembrando lá do Antigo Testamento, quando por ti Deus adentra o teu lar, toda a tua família é beneficiada com a presença divina. Perfeito, Canfete. Realmente é uma questão de ir vencendo a nós mesmos, muitas vezes, né? E cedendo um pouquinho. Parabéns pela netinha, não estava sabendo. Obrigado. A Patrícia o André também é vovô. Ah, sim, o André a gente já entregou, viu? Me entregou, Carlos. Então, amigos, a Patrícia Cristina de Oliveira, ela faz uma pergunta que eu acredito que seja de muitos. Porque, na maioria das vezes, quando a dor nos chega, é tão difícil aliar a gama de teoria espírita que temos com a prática dessa dor. Muitas vezes me pergunto isso, eu acredito, Patrícia, que muitas pessoas passam por essa experiência também. André, você gostaria de iniciar um pouco a explicação? Deixa eu começar e aí o Carlos faz o fechamento para a gente. Patrícia, a nossa forma de entender o mundo, às vezes ela quer começar com a cabeça. Mas é importante nós nos recordarmos que nós somos cabeça, coração e mãos. Então, quando a dor nos visita, ela nos tira do sério. Porque a dor é um alerta de que tem alguma coisa nos incomodando, de que tem algo que não vai bem, ou em nós, ou em torno de nós. E a dor, ela aparece em estágios. Primeiro ela surge como uma aflição, quando a gente percebe que tem alguma coisa errada, alguma coisa incomodando, e é a hora da gente agir. Mas às vezes a gente deixa para lá, não, é alguma coisa de fora. Aí ela avança. Aí ela entra dentro de nós e se transforma em angústia. E a angústia em nós é a sinalização de que nós precisamos fazer algo, nem que seja procurar ajuda. E quando nós não lidamos com essa aflição que se tornou angústia, ela se transforma em dor. Por quê? Porque ela começa a se expressar de uma maneira que nos incomoda. É uma doença que chega, é a perda de um ente querido, é a ausência de uma preparação previdencial para as circunstâncias da vida. E como é que nós vamos lidar com isso? Primeiro ponto, tendo calma, tendo confiança em Deus. Confiar em Deus não era esperar que Deus resolva as nossas coisas. Confiar em Deus é guardar a serenidade da justiça divina e na nossa capacidade de fazer o nosso melhor. Então, quando nós oramos, quando nós confiamos em Deus, nós nos preparamos para ver a coisa de tal maneira que a nossa atitude possa mexer. Às vezes é uma atitude íntima,
Às vezes é uma visão diferente do que está acontecendo dentro da vida. Não é à toa que Allan Kardec, como um professor, Allan Kardec era um pedagogo, ele faz uma escolha surpreendente quando ele diz que vai ensinar as coisas sempre do mais simples para o mais complexo, daquilo que é mais concreto para o que é mais abstrato. E aí, quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo sobre preces é o último. Porque antes de falar sobre a prece, ele faz a explicação de toda a vivência que a gente tem. E na coletânea das preces espíritas, que muitas vezes são preces que nos reconfortam e que nos fazem enfrentar momentos dolorosos, na perda dos entes queridos, diante das ameaças, diante dos perigos, o que faz o professor Kardec? Primeiro, ele explica o porquê daquilo, para que a nossa atitude seja de preparação, para que a nossa prece seja de fortalecimento. Então, a teoria, ela nos dá o caminho, mas é na vivência, e é por isso que o Espiritismo precisa ser vivenciado todos os dias, precisa ser estudado todos os dias, precisa ser sentido todos os dias, em todos os momentos. Quando Paulo diz assim, em tudo dai graça, ele está nos preparando para entender que estamos diante de uma alegria, demos graças a Deus com a consciência de que a alegria vai passar. Estamos diante de uma tristeza, demos graças a Deus com a confiança de que aquilo vai passar. O que é que não pode passar? O que não pode passar é a nossa oportunidade de fortalecimento. Diante da alegria, o aprendizado. Diante da tristeza, o aprendizado. Diante da dor, a confiança, o reconforto e continuarmos seguindo adiante. Porque Deus, que é o imenso amor, a imensa justiça, nos sustenta e nos ampara, mas espera que de nossa parte façamos o nosso melhor. Muito bom. Muito bom, André. Amigos, temos somente mais um para a gente encerrar, porque nosso horário vai chegando. Essa não chegou pelo chat aqui do YouTube, chegou pelo celular, mas a gente não se incomoda, então a pergunta era: por que o estudo sistematizado pode contribuir na compreensão do Espiritismo, visto que encontramos as informações nos livros? E direcionaram a você, Campete. Muito bem. A pergunta é ótima. Eu queria enviar um grande abraço para o querido Assis. Ele mandou uma mensagem aqui para ele e a Sandra, né? Saudade, viu, meu irmão? Muita saudade mesmo de vocês. E aí, esperando a oportunidade de dar um grande abraço, né? Que Deus, nosso Pai, vai nos proporcionar esse momento em algum aí para frente, né? Muito obrigado, viu, Assis? E então, vamos lá, o estudo sistematizado. Tem uma outra pergunta que eu vou responder rapidamente aqui, se o Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho, né, dos espíritas. Então, para a pessoa que perguntou, provavelmente simpatizante do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec explica na introdução, ele retira a essência moral do Evangelho de Jesus e explica essa essência moral e nos dá os elementos de como viver essa essência moral no nosso dia a dia. Bem, uma obra preciosíssima. Agora, o estudo sistematizado. Com o que ele contribui? Bem, bem rapidamente, vamos nos lembrar que o estudo sistematizado da doutrina espírita surgiu por duas mensagens dadas por Ângela Guarulho, no Rio Grande do Sul, na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, através de Cecília Rocha, quando já se tinha estava implantando a evangelização espírita infanto-juvenil, que se iniciava a campanha da evangelização espírita infanto-juvenil para todo o Brasil, e um ano depois se tornou campanha permanente, porque já tinha alcançado o continente americano, e estava sendo traduzido para o espanhol, e se alastrou pelo mundo a campanha, então, de evangelização. Os espíritos insistiram para a criação de um programa também de estudo para os adultos, porque os centros espíritas estavam fazendo a prática mediúnica e as palestras públicas, mas muito pouco estudo.
afastados da proposta de Kardec. Então, os espíritos chamam a atenção para a necessidade de que, e esse era um sentimento de fato, e os espíritos estavam insistindo nisso, tanto é assim que São Paulo, a USE de São Paulo, tinha lançado já nos anos 72, 73, 75, se firmou a campanha Comece pelo Começo, que a gente está agora, não é, revivecendo essa campanha junto com a comunicação e a área de estudo do espiritismo, para que as pessoas comecem pelo começo. Então, o que é começar pelo começo? É conhecer a obra básica, lógico que sim, e as pessoas podem ler, e a Casa Espírita pode fazer os estudos sequenciados do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Céu e Inferno, da Gênese. O estudo da própria Revista Espírita pode fazer um estudo sequenciado. No entanto, o estudo sistematizado, ele surgiu no momento em que as pessoas não estavam acostumadas a estudar. E veio trazer uma metodologia de envolvimento das pessoas no estudo. Houve dificuldade de entendimento, no começo as pessoas acostumadas a fazer palestra acharam maravilhoso, agora está tudo pronto, olha. Ia lá, pegava ali aquele material maravilhoso, fazia uma palestra para as pessoas, numa sala fechada com 30 pessoas, 25 pessoas. A ideia não era essa. Foi preciso fazer inúmeros cursos de preparação de trabalhadores, até o movimento ir amadurecendo e entendendo que a proposta não era da pessoa fazer palestra, era de ser um dinamizador, no começo chamado monitor, e hoje facilitador de processos de estudo, envolvendo as pessoas. E a proposta do ESD sempre foi, naquele material, que hoje está com 3 livros, tem mais de 150 obras citadas. Nós fizemos um encontro em que a USE sugeriu, nesse encontro nacional que nós fizemos, dos trabalhadores da área, fazer uma mesa com os livros que estão citados no ESD. Não coube numa mesa, precisou de 2. Mais de 150 obras ali citadas. Então, é um referencial de estudo, porque pega o Livro dos Espíritos e vai cruzando o Livro dos Espíritos com os outros livros da codificação e com as obras subsidiárias. É um material maravilhoso, simplesmente. E ele nos propõe esse estudo reflexivo. No começo as pessoas não entenderam isso, mas a proposta é que a gente, e vejam lá, atenção para isso, eu quero encerrar minha fala com isso, viu, os 2 Andrés, que o André deu uma dica, aí eu fiquei doido para falar isso, André, quando você deu a dica. Olha lá o que acontece. Jesus falou que o homem, vamos traduzir para o tempo atual, a pessoa fala do que está cheio o seu coração. Não disse que a gente fala do que está cheio o cérebro, não. Portanto, o nosso pensamento expresso, a palavra, ela não nasce no cérebro como a gente pensa, ela nasce no sentimento. E hoje, alguns cientistas já estão comentando que o coração manda mais mensagens sinápticas para o cérebro do que o cérebro para o resto do corpo. Olha lá, e a gente acha que é o cérebro que comanda a nossa organização. Então, a gente vai mudar isso tudo com o tempo. Então, a boca fala do que está cheio o coração. Onde é que nós precisamos trabalhar? Como o André destacou, não adianta trabalhar só aqui, porque senão, na hora de praticar, a gente não sabe como. Porque a gente não pratica as coisas planejadinhas desse jeito. A gente vive o que a gente sente. Então, é por isso que é preciso fazer o que o Evangelho Redivivo veio propor. É o primeiro programa, não é, da nova era, como a gente comentou. Da era da regeneração. Ele propõe que a gente conheça, que a gente medite, que a gente sinta e que a gente vivencie, conforme Alcione coloca, e foi registrado por Emmanuel no livro Renúncia, a mensagem do Cristo. E o que é o Espiritismo, senão a revivescência da mensagem do Cristo? Então, a proposta é de trabalhar o nosso sentimento mesmo, que nós vamos viver conforme, e nós vivemos, independente da nossa vontade, a gente vive o que a gente sente. Nós somos o que nós sentimos. É por isso que Descartes deu um grande passo, quando ele diz, não é, fez todo aquele esforço, porque havia os nihilistas dizendo que a gente era uma ilusão, a gente nem existia. Olha o que a filosofia, não é, nihilista leva a pensar. Então, tudo era ilusão no mundo, tudo, até a gente era ilusão, porque não existia nada.
Aí Descartes vai fazer toda aquela análise, vai aprofundar, e houve um momento em que ele se deu conta que ele seguia pensando, então não parava de pensar. Então ele deduziu, penso, logo existo. Mas no aprofundamento do autoconhecimento, nós chegaremos à conclusão de que penso, logo existo, é um passo importantíssimo na humanidade. Mas nós daremos um passo no sentido da espiritualidade, da essência que nós somos. Porque o pensamento é só um atributo do espírito. Então, ao encontro da nossa essência, nós chegaremos à conclusão, sinto, logo existo. Maravilha, Campete. Realmente, a gente vê a importância, né, de todo esse esforço, já de tantas décadas, com relação ao estudo e que vem repercutindo em outras áreas, com certeza, né? Meus queridos amigos, entrando aqui conosco, de volta a nossa querida Aparecida. Entrando aqui, viu, André? Só para agradecer, né, novamente, 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Estamos no dia do voluntário, né? E imagina aqui com esses voluntários maravilhosos, que são exemplos para nós. Assim como você, Andrezinho Moriyama, um grande trabalhador. Então, obrigada, Campete, de coração. André, meu amorzinho, obrigada, viu? Meus queridos, realmente... André, eu queria agradecer, me perdoa, André, eu preciso agradecer a Federação Espírita do Rio Grande do Norte, nessas pessoas maravilhosas, não é? Que tem feito esse trabalho lindo, Aparecidas à frente agora, não é? Do ESG. Gente, a música é de Deus, nós estamos fazendo um trabalho lindo, esperem aí que vocês vão ver. Na verdade, é o Valdir, né, com uma equipe de todo o Brasil, fazendo um trabalho lindo com a música é de Deus. Aguarde aí, Aparecida está sabendo disso, né, Aparecida? Olha, uma gratidão muito profunda, querida, tá bem? Pelo trabalho que vocês fazem, não é? Aí na divulgação do ESG. O André participou disso lá no começo, né, André? Aí no Rio Grande do Norte mesmo. A gente fica muito emocionado e é uma gratidão sempre muito, muito profunda mesmo ao trabalho de vocês. Somos muitos, viu? Somos muitos. Eu sei, uma equipe ótima. Uma grande equipe. Muito bem. É isso, meus queridos. André, queria falar alguma fala para a gente de encerramento? Ô Moriyama, nossas palavras são de gratidão pelo que o Espiritismo nos tem oferecido, pelo que a vida nos tem ensinado. Então, ao longo dessa jornada em que a vida se mostra essa coleção de experiências extraordinárias, algumas alegres, muitas tristes, algumas esclarecedoras, muitas obscuras, mas diante de todas elas, o Espiritismo tem se mostrado um guia seguro para o nosso caminhar. Então, não tenhamos a pretensão de que, ao conhecer o Espiritismo, a nossa vida não tem mais problema. A nossa vida tem problema. Nós somos espíritos que temos questões a resolver diante da vida. Mas o Espiritismo é uma bússola, é um GPS extraordinário que nos sinaliza, olha, atenção aqui, tem curva perigosa à frente, tem uma situação que você precisa ter cuidado mais adiante. E é graças a esse esforço que quando os problemas vêm, nós nos sentimos confortáveis para, mesmo na dor, mesmo na adversidade, mantermos a confiança em Deus e fazermos o nosso esforço para seguirmos adiante, com a certeza de que a vida ensina e o Espiritismo explica. Muito obrigado, André, Carlos, Aparecida, todos os que contribuíram para que a gente pudesse estar aqui reunidos, pessoal da Comunicação Nordeste, da área de estudo, enfim, se fôssemos citar todos, né, Aparecida, que de uma forma ou de outra proporcionou realmente esse momento para cada um de nós. Íamos passar ainda talvez mais uns 10 minutinhos, porque a equipe, de fato, tem possibilitado isso, né? Um trabalho realizado a muitas e muitas mãos, alguns que a gente passa a conhecer só no momento e, de repente, traz aquela sensação de reconforto, né? Nós dizíamos, até como forma de expressar a nossa gratidão, em uns eventos que aconteceram semana passada, retrasada,
como nesses momentos a gente se lembra da figura de Paulo, não só assim pelos ensinos que ele trouxe, né, mas porque ele ia realmente enfrentando várias adversidades, lidando com várias situações diferentes, as dificuldades do dia a dia, mas que em todos os momentos ele contava com os amigos, né? A gente vê na figura de Lucas e tantos outros, e de fato a gente vai compreendendo um pouquinho como é importante estar entre amigos, né, que vai nos fortalecendo para a continuação dessa jornada. Então, queridos amigos, para fazer o nosso encerramento, nós gostaríamos de convidar o nosso Willis para fazer a prece de encerramento. Agradecer aí a todos por essa tarde maravilhosa, de muita paz, de muita inspiração para todos nós. E pedir para aqueles que desejarem fechar seus olhos com paz, com tranquilidade, para que possamos agradecer a partir desse momento a todo o evento que tivemos, a toda a luz, a toda a inspiração, a todo o amor que daqui emanou, que chega a cada um de nós trazendo-nos muita paz, muita tranquilidade, muita alegria de podermos viver. A vida nos ensina, o Espiritismo nos explica, o Evangelho de Jesus exemplifica, o Evangelho de Jesus nos esclarece e consola. E vamos convidá-los, juntamente com a prece que o João de Deus nos transmitiu através do Chico Xavier, para que possamos sintonizar naquele que realmente nos ensina, naquele que realmente nos explica, pensando com o coração, pensando com o sentimento, pensando com amor. Falamos assim: meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, ó Pai, ó Pai, não te esqueças de mim, nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração, de paz, de amor sem fim. Jesus, nosso Mestre, nos ensina. Jesus, nosso Mestre, nos explica. Com essa prece de encerramento, eu trago a palavra para nosso irmão André, para que dê o encerramento dos trabalhos, com muita paz no coração. Os irmãos, com muita paz realmente, encerramos esse nosso seminário, agradecendo a todos que estiveram presentes conosco, desejando muito fortalecimento para a continuidade, que possamos nos reencontrar em outras oportunidades. Um grande abraço a todos, bom fim de semana, até uma próxima oportunidade.